As nossas formas de perceber a tecnologia, de dar sentido a ela, vão se transformando ao longo do tempo. Um exemplo dessas transformações a gente pode perceber lá no filme Frankenstein, de 1931. A percepção sobre o avanço tecnológico nesse filme, ele diz muito sobre uma mudança de consciência. Tipo, no final do século XIX, quando a gente tinha a segunda revolução industrial, uma série de novas invenções estavam tomando o imaginário do mundo. Invenções desde o telégrafo, o telefone, passando aí pela melhoria da fotografia, do surgimento da aviação no início do século XX, as cidades agora repletas de automóveis, substituindo cavalos, tudo. Toda essa percepção sobre a tecnologia, ela originalmente levava a um otimismo. A ideia de que o ser humano estava transcendendo uma condição fisiológica, transcendendo o seu próprio corpo. Avanços farmacêuticos, de transporte, de comunicação, tudo isso passava essa impressão que a gente chama da Belle Époque, né, desse momento de otimismo sobre a tecnologia. Mas na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, uma a uma das tecnologias foram sendo usadas para o esforço militar. A Primeira Guerra Mundial é a primeira vez que a gente, ao final, não contou os mortos às centenas, aos milhares, mas aos milhões. Foram mais ou menos 9 milhões de militares mortos, cerca de 13 milhões de civis, se a gente contar com a gripe espanhola. No final das contas, a Primeira Guerra Mundial ela rompeu com esse otimismo pré-Primeira Guerra Mundial. Ela rompeu com esse otimismo da Belle Époque, da Segunda Revolução Industrial. Depois da guerra, isso vai se aprofundar ainda mais com a crise de 1929. A percepção sobre a tecnologia, ela se transforma. Daquela tecnologia que nos levaria a transcender a condição humana, agora a tecnologia é vista com tons mais pessimistas. E é aí que está o filme Frankenstein, de 1931. The moon's rising. We've no time to lose. Oh, careful. Here he comes. He's just resting, waiting for a new life to come. Quando a gente analisa uma fonte como essa, é legal a gente perceber como é que as coisas do real, como é que os eventos e os personagens eles são retratados. Essa forma de retratar esses personagens, esses eventos, elas passam por uma espécie de subjetividade que acaba nos indicando mais ou menos um contexto histórico, uma percepção de um certo momento histórico. No caso do filme Frankenstein de 1931, o Dr. Frankenstein ele é retratado com a ideia do cientista louco, o cara megalomaníaco que queria criar a vida, que queria transcender as limitações do próprio conhecimento humano e gerar vida. But I cannot leave you tonight. Henry, you're inhuman. You're crazy. Crazy, am I? We'll see whether I'm crazy or not. Toda a história gira em torno disso. E os modos de retratar o Dr. Frankenstein, eles acabam reafirmando essa ideia do sujeito como paranoico, megalomaníaco. Look, give me. But I'm forced to take unusual precautions. You two
Esse modo de caracterizar o cientista como louco, como ensandecido, isso não é exatamente uma novidade com o filme do Frankenstein de 31. Isso vem de alguns anos antes. Vai acabar virando a regra nos anos seguintes. Mas em 1927 já tinha uma tendência para isso num filme de um diretor alemão chamado Fritz Lang. Um filme chamado Metrópolis. Esse filme tratava, de um lado, como é que a tecnologia ela pode trazer uma espécie de uma vida plena para os moradores da tal metrópolis, dessa cidade, mas o filme também retrata como é que essa realidade, essa utopia tecnológica, ela só é possível a partir de camadas mais miseráveis da população que são forçadas a viver nos subterrâneos da cidade. O Fritz Lang, ele aponta como é que existe toda uma espécie de conjunto de relações sociais bem intensas que suportariam, que criariam um suporte para essa ideia do progresso tecnológico e do luxo e dessa vida confortável em torno da tecnologia. É como se o Fritz Lang estivesse percebendo ali uma dimensão sociopolítica da tecnologia relacionada à ideia do neocolonialismo e tudo mais. Mas o ponto é que nesse filme do Fritz Lang existe um outro cientista, um cara chamado Rothwang. Esse personagem do Rothwang, ele é exatamente a ideia do cientista louco. O Rothwang, ele quer criar uma espécie de um androide que replique a consciência de uma liderança desses trabalhadores dos subterrâneos de Metrópolis. Uma liderança, uma mulher chamada Maria. Ele quer replicar a consciência dela em um androide. Aqui o tema também da criação da vida, do cientista se sentindo como aquele capaz de gerar vida. Isso parece ser um ponto recorrente, tá? Tanto lá no filme Metrópolis, de 1927, quanto no Frankenstein, de alguns anos depois, em 31. Então você nota que existe uma certa representação, uma certa versão da ideia do cientista sendo reformulada no finalzinho da década de 20, início da década de 30, certo? O ponto é, nem sempre foi assim. Se a gente retroceder alguns anos para o iniciozinho do século XX, no ano de 1902, a coisa era pensada de uma forma bem diferente. Em 1902, portanto, bem antes da Primeira Guerra Mundial, que é só rolar 12 anos depois. Em 1902, um cineasta chamado Georges Méliès, ele criou um filme chamado Viagem à Lua. Representava os cientistas tentando alçar voo rumo ao espaço e pousar na Lua. A forma dos cientistas serem retratados nessa obra de 1902 é bem diferente do estereótipo do cientista nos filmes do Metrópolis de 27 ou do Frankenstein de 31. A comparação entre essas três obras pode mostrar pra gente uma certa transformação, não apenas sobre a ideia do que é o cientista, mas do que é a própria tecnologia. Quando a gente percebe essas construções sobre tecnologia, por exemplo, se transformando ao longo do tempo, a gente consegue colocar em perspectiva alguns assuntos mais contemporâneos a nós. Em 1902, os cientistas eles eram retratados no filme do Georges Méliès como uma estética meio mística, unindo inclusive alguns elementos da estética maçônica, como a ideia das duas colunas na sala de reunião deles.
No filme de 1902, eles alçam os céus e o espaço tripulando uma bala gigante que chega à Lua. Na Lua, eles encontram habitantes do satélite natural da Terra, e então retornam triunfantes para a Terra. Essa representação do cientista é uma representação heróica. É como se os cientistas fossem heróis da humanidade, capazes de dobrar a natureza à nossa vontade, a nos fazer transcender. Em 1902, os cientistas como heróis. Em 1927, no filme Metrópolis, Hotwang como um sujeito paranoico e megalomaníaco, tentando replicar a consciência de um humano em um androide. Em 1931, o Dr. Frankenstein, representado como totalmente engolido pelo seu egocentrismo, de tentar provar a sua própria capacidade de se tornar Deus. Quite a good scene, isn't it? One man crazy, 3 very sane spectators. It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God! Agora eu sei como é ser Deus. Essa frase do Dr. Frankenstein no filme de 31 é uma das frases provavelmente mais conhecidas do filme. Ela acaba implicando uma relação com a tecnologia, criticando a ideia do cientista como aquele que ousa tentar ser Deus. Isso se enquadra muito bem em um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, da quebra com aquele otimismo lá da Belle Époque, do final do século XIX e início do século XX. No fim das contas, existe um sujeito que 2 aninhos antes da estreia do filme Frankenstein de 31, um sujeito que teorizou essa ideia de Deus em torno da tecnologia. Um sujeito chamado Sigmund Freud.
Na terceira aula do primeiro módulo, a gente comentou sobre Freud. A gente enquadrou ele dentro daquilo que o Stuart Hall, aquele sociólogo jamaicano, comentava como um dos descentramentos da ideia de sujeito durante esse primórdio da idade contemporânea, né? Mas então, em 1929, o Freud, ele escreveu um livro chamado Mal-Estar na Civilização, que ele trata exatamente dessa relação entre o sentimento de ser Deus e a ideia da tecnologia. E ele coloca como é que a humanidade é retransformada por esse tipo de ideia. Essas coisas que através de sua ciência e tecnologia o homem fez surgir na Terra, sobre a qual no princípio ele apareceu como um débil organismo animal e onde cada indivíduo de sua espécie deve, mais uma vez, fazer sua entrada como se fosse um recém-nascido desamparado, essas coisas não apenas soam como um conto de fadas, mas também constituem uma realização efetiva de todos, ou quase todos, os desejos de contos de fadas. Todas essas vantagens ele as pode reivindicar como aquisição cultural sua. Nota, quando Freud fala de uma ideia de um débil organismo, ele está se referindo ao corpo fisiológico natural, digamos assim. É uma condição de limitação de nós mesmos. Só que culturalmente e cientificamente a gente passa a conseguir transcender a existência desse organismo. É o que o Freud chama de Deus de prótese. Esse conceito daqui é a ideia de que nós nos tornamos onipotentes e oniscientes a partir das próteses tecnológicas que a gente agrega ao nosso corpo. O homem, por assim dizer, tornou-se uma espécie de Deus de prótese. Quando faz uso de todos os seus órgãos auxiliares, ele é verdadeiramente magnífico. Esses órgãos, porém, não cresceram nele e às vezes ainda lhe causam muitas dificuldades. Não obstante, ele tem o direito de se consolar pensando que esse desenvolvimento não chegará ao fim exatamente no ano de 1930. As épocas futuras trarão com elas novos e provavelmente inimagináveis grandes avanços nesse campo da civilização e aumentarão ainda mais a semelhança do homem com Deus. No interesse de nossa investigação, contudo, não esqueceremos que atualmente o homem não se sente feliz em seu papel de semelhante a Deus. Aqui se nota que essas próteses que nos fazem nos sentirmos Deus, elas se tornam como se fossem, segundo Freud, extensões do nosso corpo fisiológico. E aí você nota como é que a tecnologia está presente na nossa vida. Como é que celulares, por exemplo, hoje em dia, eles são pensados por nós como extensão de nós mesmos. Quando acaba a bateria de um celular, você se sente amputado no final das contas. Quando um automóvel do qual você depende, ele para de funcionar, você se sente debilitado. É como se entre nós e a tecnologia não houvesse uma fronteira tão bem definida assim. A gente encara a tecnologia como extensões do nosso corpo. É como se nós já fôssemos algum tipo de ciborgue, como a gente supõe na cultura popular. E é exatamente sobre esse incômodo sobre a tecnologia que vem a caracterização do Dr. Frankenstein no filme de 1931. A ideia do filme é colocar uma crítica à ideia dele sentir-se Deus. Mas o filme vai além do que isso. O fruto da mente científica dele, o monstro, a criatura, ela é imanentemente má, ela é incontrolável. Ela não tem consciência de si. Ela tem um ímpeto de violência que é traduzido como mal absoluto. Aqui é a percepção sobre a tecnologia em si. Se o cientista ele é o louco megalomaníaco, o fruto da sua megalomania é uma tecnologia incontrolável, uma tecnologia incapaz de ser parada e violenta por si só. Você nota como isso tem muito a ver com a percepção daquele momento pós-Primeira Guerra Mundial sobre o que é a tecnologia e sobre o que ela é capaz? Pois então, tem um trecho do filme de 31 que isso fica bem claro, que é quando o monstro, a criatura criada pelo Dr. Frankenstein, ela encontra uma menina à beira de um lago, uma menina chamada Maria.
are you? I'm Maria. Will you play with me? Would you like one of my flowers? You have those, and I'll have these. I can make a boat. See how mine floats? De um lado, a inocência da criança, da menina Maria, e do outro, a monstruosidade da criatura criada pelo Dr. Frankenstein. Algumas cenas mais tarde, Maria parece morta nos braços do pai, que leva o cadáver da filha para a cidade e é o que acaba convulsionando a cidade contra o monstro e contra o próprio Dr. Frankenstein que o criou. E é nesse momento que a cidade ela se mobiliza contra o monstro e contra o seu criador, Dr. Frankenstein. Mas tem um ponto curioso. O filme, segundo a montagem cinematográfica de 31, acabou cortando, tirando da versão final uma cena completa sobre essa relação entre a criatura e Maria. Alguns anos mais tarde, o filme foi relançado com uma outra montagem e trazendo uma parte dessa cena que tinha sido cortada no filme anterior. A cena, como foi pensado originalmente, ela incluía isso daqui, olha. See how mine floats? No, you're hurting me! No! Você nota como o corte original do filme de 1931 tentou desumanizar a criatura ao cortar esse pedaço da cena? Pois então, a personagem do monstro do Dr. Frankenstein, ela é transformada ao longo do tempo e parece meio que orbitar em torno de diferentes formas de conceber a tecnologia. E aqui que a coisa fica curiosa. A história ela é baseada em um romance escrito no século anterior, lá em 1818, mais de 100 anos antes do filme de 31. E a história original, escrita por Mary Shelley, ela é bem diferente. Na versão original, a história não se centra tanto no Dr. Frankenstein em si, mas muito mais na criatura. Tenta mostrar a perspectiva da criatura. A obra da Mary Shelley, lá do início do século XIX, parece debater um outro tema, que não esse pessimismo sobre a tecnologia. A história original, ela trata sobre como a criatura ela foi rejeitada pela aparência grotesca dela, pelo seu criador, o Dr. Frankenstein. Ela foi rejeitada, então ela passa a tentar viver uma vida autônoma, ela foge. E quando foge, ela vai começando a descobrir o mundo. A criatura da Mary Shelley ela é muito diferente do que aquele monstro que apenas grunhe e é violento lá do filme do século XX.
A ideia original da Mary Shelley é que aquela criatura ela foi aprendendo a linguagem, ela foi observando pessoas, porque ela morava num bosque, e observava uma família que morava perto do bosque, observava à distância essa família. E começou a perceber os laços familiares e todo o afeto em torno daquelas pessoas. E essa criatura, ela começa a notar como ela não tem aquele afeto, como é que ela foi rejeitada pelo seu próprio Criador. E a violência da criatura surge daí, desse desespero dela por se sentir sozinha no mundo. A obra original do Frankenstein, o livro do século XIX, ele se baseia no drama daquele monstro e da percepção por parte do próprio monstro sobre como ele é sozinho por ter sido rejeitado. E aí é que tá, ele se torna violento contra o seu criador, o Dr. Frankenstein, no sentido de causar essa solidão para ele, matando uma por uma as pessoas que são importantes para o Dr. Frankenstein, para que ele sinta como ela se sentiu. No fim das contas, o romance lá do século XIX, ele tem uma toada bem diferente. É uma perspectiva muito diferente. O debate não é sobre como a tecnologia ela é monstruosa e má, mas sim como nós somos incapazes de perceber o outro, como nós somos incapazes de perceber aquele que é diferente de nós. Na obra da Mary Shelley, a criatura ela se torna má. Ela não é má por natureza, digamos assim. A tecnologia que é representada na criatura, ela é meio que fruto das relações com o meio. E aí eu quero que você note qual a relação disso com a possibilidade de alguns temas sobre redes sociais. Sociais, a gente está em contato direto com algoritmos. A gente tem uma tendência a supor que algoritmos são neutros, como se eles fossem descolados da ideia das relações humanas, das interações humanas. Essa crítica, a ideia da neutralidade, a gente comentou no terceiro módulo do curso, certo? No final das contas, a tecnologia não seria neutra. Para que serve um algoritmo em uma rede social? Basicamente, é para criar um ambiente controlado, digamos assim, um ambiente para você que reforça os seus gostos. Então o algoritmo ele replica a sua concepção sobre o mundo. E aí é que tá. O algoritmo ele é recriado a partir do contato social, das interações sociais num ambiente virtual e acaba reforçando esse tipo de contato, esse tipo de concepção sobre o mundo que norteiam essas interações sociais. Um exemplo disso é a TAI. A TAI foi uma inteligência artificial lançada pela Microsoft em 2016. Ela era basicamente um chatbot, um robô de conversa, de interação no Twitter. A Microsoft ela lançou essa programação como uma forma de, a partir da interação das pessoas com esse perfil, com esse algoritmo, o próprio algoritmo iria aprendendo como as relações sociais se organizam e cada vez mais, aprendendo mais, ia ser capaz de interagir de uma forma cada vez mais natural com as pessoas no Twitter. A expectativa é que em pouco tempo ela seria basicamente indistinguível de uma pessoa de carne e osso do outro lado da tela. A TAI da Microsoft foi lançada em 2016, mas a experiência durou muito pouco tempo. Ela acabou sendo desativada pela Microsoft menos de 24 horas depois. Por quê? Aquele algoritmo, que se pode supor como neutro, uma vez que aprendendo a partir do contato social, ele acabou se tornando uma espécie de um algoritmo extremamente violento, perpetrando ideias nazistas, homofóbicas, transfóbicas, sexistas e espalhando uma ideia de violência. De onde vinha esse comportamento violento da TAI? Vinha exatamente do contato social. Esse algoritmo, que a gente poderia supor como neutro, ele acabou replicando certas concepções de mundo
que chegava até ele a partir do contato com pessoas de carne e osso. No final das contas, esse algoritmo desse chatbot, ele foi desativado em 2016, mas ele serve como exemplo para a gente pensar como é que essa dimensão das redes sociais opera. Imagina o seguinte, o seu contato com redes sociais acaba criando um algoritmo em específico que para você ele vai gerar conteúdo, ele vai mostrar conteúdo, ele vai priorizar conteúdos que te agradem, que reforcem concepções de mundo que são suas. Numa dessa, você acaba se afastando do diferente. Existe uma frase do John Cokin, que é um teórico da comunicação, que ele propõe a partir da obra do Marshall McLuhan. O John Cokin, ele fala o seguinte, que os homens criam as ferramentas recriam os homens. O que quer dizer isso? Nós criamos instrumentos, a ideia do Deus de prótese, mas chega um ponto que esses instrumentos nos retransformam. É como se o meio se confundisse com a mensagem, você entende? É como se nós fôssemos transformados pela tecnologia que a gente cria. Nas redes sociais isso é bem claro. Ao passo que a gente cria a ideia de algoritmo, a gente cria bolhas de isolamento de certas ondas de opinião. Cada sujeito vivendo na sua bolha, que é reforçada pelos algoritmos, acaba reforçando uma visão prévia de mundo. E a gente perde o contato com uma alteridade, com o outro. No final das contas, é essa construção que a tecnologia ela acaba criando como impacto ontológico em nós. Ontologia que é um conceito que a gente discutiu lá no segundo módulo do curso. Aqui só um adendo, se você quiser se aprofundar um pouquinho no exemplo da Thay, existe um artigo muito legal chamado Talking to Bots, da Gina Neff e do Peter Neg. É um artigo bem legal que vale a pena para você se inteirar um pouquinho das discussões sobre esses algoritmos, que é um tipo de tema que está muito em voga hoje em dia para nós, né? No Brasil, a gente tem a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Ela tem como intuito principal regular a atenção no ambiente, principalmente virtual, de interesses pessoais, da autonomia individual e interesses econômicos sobre manipulação de dados. A ideia da lei, principalmente no artigo 2º, é tentar equilibrar essas duas tensões e traçar princípios fundamentais que norteariam esse debate. Entre esses princípios tem a ideia da privacidade, da garantia do sigilo de dados pessoais, mas em certo momento esse segundo artigo ele fala do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. É como se a lei ela supusesse a ideia do John Cokin, a ideia de que os homens criam as ferramentas recriam os homens. A ideia de que essa manipulação de dados ela seria capaz, de alguma forma, de transformar a nossa ontologia, o nosso ser, e teria uma ideia de quebrar com a autonomia da gente se transformar em quem nós somos. Essa é a concepção que a lei subentende, mas pelo que a gente conversou no 3º módulo do curso, aqui a gente pode ver um problema. A lei ela subentende que existe um direito ao livre desenvolvimento da personalidade. O que seria esse livre desenvolvimento da personalidade? Seria a suposição de que a gente se torna a nós mesmos fora de um contato social, pairando para além dos contatos reais com o mundo, como por exemplo mediados pela tecnologia ou redes sociais. Aí está um problema. Talvez o problema não seja os dados em si, nesse aspecto do desenvolvimento da personalidade, mas sim a bolha, a criação de bolhas. Se você se recorda, na nossa última aula, o 3º módulo, a gente comentou sobre um cara chamado Boaventura de Souza Santos. E ele fala da necessidade do nosso contato com o outro, com outros saberes, para a gente criar uma chamada ecologia de saberes, que é esse mundaréu de epistemologias, de concepções sobre o mundo, de propostas de solução sobre o mundo, que a gente poderia usar aqui e acolá como instrumentos para lidar com problemas palpáveis, com problemas reais. Os algoritmos, eles partem no caminho exatamente contrário disso.
Os algoritmos, eles impedem o nosso acesso a outras concepções de mundo. Talvez o problema não seja exatamente o algoritmo, entende? Mas é o algoritmo organizado em torno da ideia de nos isolar em uma bolha. E segundo essa ideia da ecologia dos saberes do Boaventura de Sousa Santos, dá pra gente recorrer à ideia da Mary Shelley, da construção sobre o monstro do Dr. Frankenstein lá do século XIX, a ideia da abertura, da necessidade da abertura à alteridade, e como é que no ambiente das redes sociais a gente pode romper essas bolhas, estourar essas bolhas, passando pela reconstrução da lógica dos algoritmos.